Olá, crianças, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para falar da lição de número 11. Nós vamos falar sobre a força de Deus, nós vamos falar sobre Sansão. E a história de hoje se encontra lá em Juízes 15, versículo 1 ao 20. E o nosso texto para memorizar de hoje se encontra lá em Efésios, no capítulo 6, o versículo 10, que diz assim: tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Efésios 6:10. Está lá. E nós vamos falar um pouquinho sobre a história de Sansão. Aqui nós temos Manoá e sua esposa. Eles não podiam ter filhos. E Deus um dia enviou seu anjo para falar para eles que eles teriam filho. E esse filho seria especial, né? Eles teriam filho. E o nome desse filho seria Sansão. Eles colocaram o nome do seu filho de Sansão. E ele seria uma criança especial, muito especial, porque ele ia ser usado para libertar o povo de Israel também. Seria um dos juízes de Israel. Ele julgou durante 20 anos. E Sansão, ele era especial por quê? Ele era nazireu. O que significa nazireu? Nazireu significa que ele era separado para o serviço de Deus. E sendo nazireu, ele não podia tocar em cadáver, ele não podia beber vinho e nem cortar os cabelos. Ele seria especial e ele seria nazireu, ele não poderia fazer nenhuma dessas coisas. E seus pais o criaram ensinando, falando disso para ele. Enquanto ele ia crescendo, seus pais ensinavam tudo aquilo que Deus ordenava que eles ensinassem. E ele sabia dessas condições, que ele não poderia, sendo nazireu, ele não poderia cortar o seu cabelo, não poderia beber vinho e nem tocar em cadáver. E tem mais uma coisa, ele também não poderia contar para ninguém o seu segredo. Ele seria muito forte, teria muita força. E Sansão foi conhecido pela sua grande força que ele tinha. E ele não poderia contar isso para ninguém. Só que conforme Sansão foi crescendo, Sansão já não ouvia os conselhos de seu pai e de sua mãe. Então o que ele fazia? Ele desobedecia aos seus pais. Que coisa feia, nós não devemos desobedecer aos nossos pais. E Sansão, conforme ele foi crescendo, se tornando adulto, ele começou a desobedecer, a fazer algumas coisas erradas. E uma dessas coisas foi que certo dia ele conheceu uma mulher filisteia, e se apaixonou por essa mulher filisteia e se casou com ela. Enquanto ele estava indo lá para a casa da sua esposa, ele foi pelo caminho. E durante o caminho, ele encontrou o leão. Ele encontrou o leão durante o caminho. E ele matou esse leão. E depois, ao voltar pelo mesmo caminho, ele estava voltando da casa da sua noiva, ele encontrou aquele leão com um favo de mel. Mas vocês lembram que nazireu ele não poderia tocar em cadáver? E ele não obedeceu. Ele tocou no cadáver e pegou aquele favo de mel e saboreou aquele favo de mel. E ele não poderia ter feito isso. Isso foi uma desobediência da parte dele. Deus não se agradou disso, dele ter feito isso. E ele não ouvia mais os conselhos de seu pai. Ele não estava dando mais ouvido aos conselhos de seu pai. E fazia coisas que desagradavam a Deus. Inclusive se casando com essa mulher filisteia, que o povo filisteu era inimigo do povo de Deus. Eles eram inimigos, né? E a sua mãe e seu pai aconselharam ele: olha, filha, você não deve casar com essa mulher, escolha alguém que seja do nosso povo. Mas ele não deu ouvido e se casou com ela. E certa vez, quando ele estava indo para a casa da sua noiva, para buscar a sua noiva, o que aconteceu? Ele estava indo para a casa da sua noiva e ele, chegando lá, ele conversou com o seu sogro. Ele falou: olha, eu vim aqui para buscar a minha noiva. Onde está a minha noiva? E o pai da moça falou para ele: olha, eu entreguei ela para outro rapaz, ela se casou com outro rapaz. Sansão ficou furioso quando ele soube disso. Ele ficou furioso e ele pegou 300 raposas, amarrou seus rabos, colocou uma tocha de fogo nos seus rabos e lançou elas na plantação dos filisteus. E o que aconteceu? Houve um grande incêndio naquele lugar. Incendiou tudo e acabou queimando toda a plantação dos filisteus.
E passado alguns dias, eles resolveram se vingar. Eles ficaram querendo saber quem tinha feito aquilo. E o povo falou, olha, foi Sansão que fez isso. E eles se vingaram, matando o seu sogro e a sua mulher. E eles mataram. Sansão então ficou com medo daquilo e fugiu. E se escondeu em uma cidade. E chegando lá nessa cidade, o povo falou, por que você fez isso, Sansão? Por que você fez isso? Agora o povo filisteu está atrás de nós, eles vão nos destruir, eles são nossos inimigos. E você fizesse isso. Então eles resolveram entregar Sansão. Aí eles combinaram com Sansão, olha Sansão, nós não vamos te matar, mas nós vamos amarrar você e entregar para o povo filisteu, porque eles vão vir contra nós, porque por você ter feito isso. E eles então assim fizeram. Sansão, tudo bem, se vocês não vão me matar, tudo bem. Aí Sansão se entregou, deixou que eles amarrassem Sansão e levaram ele e entregaram na mão dos inimigos. E os filisteus ficaram contentes, achando que tinham pego o seu inimigo, tinham pego o homem que tinha destruído a sua plantação. Só que Sansão, ele usou a força que Deus havia dado para ele. Ele soltou aquelas cordas e pegou uma queixada de jumento que estava lá e acabou com aquele povo. Ele destruiu, ele matou 1000 homens com aquela queixada de jumento, com a queixada daquele jumento, e conseguiu escapar. E aquela força que Sansão tinha vinha da onde? Aquela força vinha de Deus. Era Deus que dava força para ele lutar contra o povo, para ele guerrear. E Sansão, durante essa luta, ele ficou muito cansado, e correu e se escondeu em uma caverna, e ficou lá naquela caverna. E ele chegando lá, ele orou e clamou ao Senhor, ele falou, olha Senhor, eu acabei com o povo filisteu, e agora eu estou aqui, escondido nessa caverna, estou com sede, com muita sede, cansado e com sede. E ele orou ao Senhor e clamou, e o Senhor então fez sair água daquela rocha, e Sansão pôde saciar a sua sede. Naquele momento ele pôde saciar a sua sede. E mais uma vez Deus mostrou que era na vida de Sansão, que era com Sansão naquele momento. Mesmo Sansão sendo desobediente, Deus tinha dado força para ele. Deus deu a força para ele. E ele sabia que Deus era com ele. Por quê? Porque ele era um escolhido de Deus. E mesmo apesar da sua desobediência, naquele momento ele clamou. E o Senhor ouviu o seu clamor naquele momento. E o que nós aprendemos com essa lição de hoje? Que nós não devemos obedecer, devemos honrar aos nossos pais, né? Devemos seguir os conselhos do nosso pai. E nós não devemos desobedecer a Deus. Nós devemos fazer aquilo que o Senhor tem colocado de propósito nas nossas vidas, né? O Sansão tinha muita força, era um homem muito forte, mas aquela força que ele tinha vinha de Deus. E nós vamos ver na próxima aula, nós vamos ver o que aconteceu com Sansão, com a sua força, o que aconteceu com toda aquela força que vinha de Deus. O que aconteceu por causa da sua desobediência, mas isso nós vamos ver só na próxima aula, no nosso próximo encontro. E essa foi a nossa história de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aguardem até a próxima. Tchau!